Graça e paz a todos. E vamos começar com o nosso devocional hoje. Vamos estudar a palavra do Senhor. E vamos fazer no livro de João, capítulo 13, versículo 31 até o versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ok? E meus irmãos e amigos também que estão nos assistindo hoje, nesse devocional, né, que temos na segunda-feira, primeiramente no versículo 31, aqui tem um contexto que diz: quando ele saiu, disse Jesus. Quem tinha saído era o Judas. Quando nós vamos aqui no contexto, no versículo 29 e 30, tem uns detalhes, né, que ele estava na mesa com os discípulos e o Judas estava aí. Diz assim: pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que disse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, o Judas, ele tinha saído, né? Então, quando ele saiu, agora entendemos no versículo 30, quando ele saiu, Jesus falou aos discípulos e disse o seguinte: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Esse de glorificar o Filho e glorificar Deus significa que Jesus ele ia ser glorificado na sua morte, né? Porque ali ele acabaria o trabalho que ele veio para fazer. Lembremos que quando ele estava na cruz, ele falou: consumado és. Então, o trabalho tinha acabado. Só faltava a ressurreição. E Deus também, ele seria glorificado em Jesus, porque Deus mandou Jesus a cumprir e ele cumpriu. Então, glorificado é Deus, porque as coisas que ele mandou foram feitas. Diz que Deus também é glorificado nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Após 3 dias, né, Jesus ele iria ressurgir da morte. Versículo 33 diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo aos outros: para onde eu vou, vos não podeis ir. Nesse sentido, Jesus estava falando para os discípulos que eles não podiam beber aquele cálice que ele iria beber. Ele tinha falado isso antes, agora ele fala a vocês: aonde eu vou, vocês não podem ir, que é a morte. Nós podemos também lembrar que Pedro, numa ocasião, ele falou para Jesus: eu darei a minha vida por ti. Jesus ele falou: tu darás a vida por mim? De certo, certamente eu falo para você que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
o livro de Marcos, ele fala antes que o galo cante 2 vezes, né? João, Lucas, eles falam que antes que o galo cante, né? Dão o fato de o galo cantar e Pedro ter negado Jesus. Então aqui, nessa mensagem que nós estamos agora estudando, temos a glorificação de Jesus, né? Pelo trabalho que ele já fez, a glorificação de Deus, né? Por ter Jesus cumprido aquilo que ele tinha mandado a fazer. E agora Jesus, ele fala para os discípulos que somente ele pode cumprir aquele trabalho, né? Aquele sacrifício que ele iria fazer por todos nós. No versículo 34, que fala do novo mandamento, diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Na verdade, esse mandamento não era um mandamento que eles desconheciam. O novo que Jesus está falando, quando ele fala de um mandamento novo, é porque ele está falando o mandamento do jeito que ele está falando agora, né? Por exemplo, lá em Levíticos, o Senhor Deus ele fala para o povo que não poderiam tomar vingança, né? Mas que amariam a seu próximo como a si mesmo. Aqui nesse caso aqui, vamos ver esse versículo agora, que está em Levíticos 19, 18. Vamos lá, Levíticos, capítulo 19. Versículo 18. Diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse mandamento estava na lei e eles conheciam aquele mandamento de Deus para eles. Só que quando Jesus ele fala do novo mandamento, aqui ele fala assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eles já conheciam isso, mas aqui diz: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso é a novidade, né? Amar o nosso próximo, assim como Jesus me amou, eu vou amar meu próximo também. Eu posso amar as pessoas, mas amar do jeito de Jesus é outra coisa, né? Porque quando nós falamos do amor de Deus, é a essência nas nossas vidas do que Ele é, a essência de Deus, porque Deus ele é amor. Agora que o nosso Senhor Jesus ele está mandando a nós a amar os nossos próximos, assim como Jesus ele também nos amou a nós. Parte importante dessa mensagem hoje também é no versículo 35, que diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Poderíamos falar que fica fácil saber quem é um discípulo do Senhor e quem não é, né? Como podemos identificar um filho de Deus? Como podemos identificar uma pessoa que está fazendo o amando do jeito de Deus, do jeito de Jesus? Jesus é Deus, né? Então, vamos conhecer que são discípulos verdadeiros do Senhor aqueles que têm amor uns pelos outros, e não aqueles que estão fazendo acepção de pessoas. Por exemplo, temos aquela dificuldade que podemos orar por uma pessoa, mas por aquele irmão eu não oro porque aquele irmão eu não me dou com ele. Isso não deveria existir, né? Deveríamos nos amar uns aos outros.
deveríamos dividir as coisas. Assim, igual fazia a igreja no primeiro século, tinha todas as coisas em comum. Ninguém é mais que ninguém. Na igreja de Cristo, todos somos iguais. Devemos ter maior cuidado com o exercício do amor. Devemos ter maior constância nas nossas atitudes ao respeito de amar o nosso próximo. Então, nessa mensagem, meus irmãos e amigos, temos visto como Jesus ele é glorificado, né, na sua morte, porque foi pela morte que ele manifestou a salvação para todas as pessoas. Deus é glorificado por Cristo e Ele mesmo é glorificado também, o próprio Deus. Temos um novo mandamento, né, de parte de Deus, e também temos esse exercício de amor uns pelos outros. Então, espero que essa mensagem tenha edificado as suas vidas. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Vamos continuar gravando, né, aqui por esse canal também, para que todos possam assistir esses devocionais, né? Que Deus nos abençoe.